Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Betânia, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula de História, prosseguindo aqui com a nossa temática Introdução aos Assuntos Históricos. Hoje nós iremos fazer uma visão panorâmica sobre três subtemas: cultura, patrimônio cultural e tempo. Vimos na aula passada o que é história e o que ela estuda, não foi? História é a ciência que estuda o passado da humanidade. E não somente passado, mas o seu relacionamento com o presente, preocupando-se também com as manifestações da atividade humana com o presente. A história, pessoal, não é uma ciência isolada, não. Nas suas investigações, a história recorre ao auxílio de outras ciências na interpretação dos acontecimentos históricos. Algumas dessas ciências são independentes, ou seja, têm vida própria, não dependem da história. Outras são dependentes da história. As ciências independentes são economia, sociologia, geografia, antropologia, arqueologia, paleontologia, filosofia e filologia. E as ciências dependentes da história, cronologia, genealogia, a diplomática, numismática e a linguística. Cultura. A cultura é um tema que é estudado pela antropologia. A antropologia é a ciência que estuda o homem em seu aspecto biológico e cultural. Muitas vezes nós utilizamos a palavra cultura dentro do senso comum, querendo referirmos-nos a alguém que é muito estudado, alguém que tem conhecimento. Na verdade, nós deveríamos dizer que essa pessoa é culta. Nós dizemos que fulano é culto pelos livros que ele leu, e lembra, dos livros que leu, pelas viagens que já fez, os filmes que já assistiu. Então, uma pessoa culta é uma pessoa bem informada, que tem cultura, né? Então, a cultura é um tema que está dentro da antropologia. E o que é cultura? Vamos definir cultura? Cultura é tudo aquilo que é feito pelo homem, ou resulta do trabalho deles e de seus pensamentos. Isso é cultura. Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou de uma civilização. Isso é cultura. O que faz parte da cultura de um povo? Música, o teatro, rituais religiosos, a língua falada ou a língua escrita, mitos, hábitos alimentares também fazem parte da cultura de um povo, as danças, a arquitetura, pensamentos, a organização social e etc. Ou seja, tudo aquilo que é produzido pelo homem é cultura. Após termos aí conceituado cultura, agora nós vamos fazer uma visão panorâmica sobre o que é patrimônio cultural. Com certa frequência nós utilizamos a palavra patrimônio para nos referirmos aos bens que uma pessoa possui. E não está errado, porque uma das definições de patrimônio no dicionário é exatamente isso: conjunto de bens familiares, né? Isso é patrimônio. Mas eu tirei de um livro didático um significado de patrimônio que é o que eu quero transmitir para você aqui nessa aula. Eu quero que você pense em patrimônio como algo que tenha um significado, que tenha um valor especial. Nem sempre esse patrimônio cultural ele precisa ter preço, mas ele tem um grande valor. Por que ele tem esse grande valor? Devido às memórias guardadas sobre um determinado objeto ou lugar. Pensa comigo, a residência dos seus avós. Às vezes ela não tem um grande preço, mas ela tem um grande valor. Por quê? As memórias contidas naquele lugar. Reconhecendo a importância de certos bens para nós brasileiros, o governo Getúlio Vargas baixou um decreto em 30 de novembro de 1937 que
definia patrimônio como o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, bibliográfico ou artístico. Em 1980, durante o processo de redemocratização do Brasil, o conceito de patrimônio foi reformulado e ampliado. Como isso aconteceu? Grupos organizados da sociedade civil conseguiram convencer os constituintes a introduzirem o tema patrimônio nos debates que resultariam na Constituição Brasileira de 1988. Chegou-se então à seguinte definição: patrimônio são bens de natureza material e também de natureza imaterial. Os bens de natureza material são os bens palpáveis, como as edificações, casas, sepulturas, etc., né? Instrumentos de trabalho, instrumentos de guerra, sítios arqueológicos, etc. Isso são os bens de natureza material. Os bens de natureza imaterial são os bens não palpáveis, como, por exemplo, uma dança, uma festa, o modo de fazer uma comida, as criações científicas. Isso são os bens de natureza imaterial. Algo também que é importante a gente pontuar é a questão da valorização das matrizes africanas e indígenas. Por quê? Durante muito tempo, zelou-se apenas pelos bens culturais associados aos descendentes europeus, ou seja, tudo aquilo que estava atrelado à cultura dos descendentes europeus. Depois de muito tempo é que passou-se a valorizar as matrizes africanas e indígenas como importantes na formação da sociedade brasileira. Foi então que em 1937, com o objetivo de zelar, de cuidar e valorizar o patrimônio cultural, o governo brasileiro fundou o IPAM. O que é o IPAM? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Este órgão tem como função o zelar, o cuidar de tudo que está relacionado com o patrimônio cultural. Quando um bem de reconhecido valor cultural se encontra ameaçado, os técnicos do IPAM são acionados para protegê-los. E eles o fazem de diversas formas. Uma dessas formas é através do tombamento. Quando um edifício é um patrimônio tombado, não se pode destruí-lo nem descaracterizá-lo. A ideia é conservá-lo. E essa é a função do IPAM: zelar, cuidar de tudo que está relacionado com o patrimônio cultural. Seguindo aqui, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. O que é o tempo? O dicionário define tempo como a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Para a história, o tempo é essencial e a gente pode entendê-lo de diversas formas. Existe o tempo meteorológico, o tempo psicológico, o tempo natural. E existem duas formas de entender o tempo para a história que são fundamentais: o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. É um tempo criado pelo homem, contado a partir de equipamentos também criados pelo homem, como o relógio, o calendário. Ao longo do tempo, os seres humanos criaram diversos instrumentos de medição do tempo. Acredita-se que o mais antigo deles é o relógio de sol, criado pelos egípcios há 4.000 anos. É no tempo cronológico que fazemos a contagem e a marcação do tempo e dos eventos, né? E o tempo histórico? Para os historiadores, não somente o tempo cronológico interessa, eles não se restringem somente a situar os fatos no tempo, mas interessam-se também pelas mudanças e permanências que se
verificam nas sociedades humanas ao longo do tempo. E essas transformações e continuidades é que nós chamamos de tempo histórico. Então, o tempo histórico é o processo que está diretamente ligado à ação humana. E o que marca um tempo histórico? O que marca um tempo histórico são os acontecimentos históricos, os fenômenos históricos, né? São eles que vão marcar o início ou o fim de um tempo histórico. E esses fenômenos, eles têm duração de ritmos variados. Um historiador francês chamado Fernand Braudel, em suas análises, ele percebeu que os fenômenos históricos, eles possuem durações de ritmos variados. E com base nisso, ele classificou esses fenômenos como fenômeno de curta, média e longa duração. O que é um fenômeno de curta duração? É um fato breve, como a eleição de um presidente, a descoberta de uma vacina. Se nós retrocedermos um pouco mais, nós temos aí um fenômeno de média duração, como a ditadura militar, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. E esses fenômenos, eles são chamados de conjunturais, esses fenômenos de média duração, pois eles resultam de quê? Das flutuações no interior de uma estrutura. Se retrocedermos um pouco mais, nós temos os fenômenos de longa duração, como o cristianismo ocidental, o capitalismo, entre outros, né? Esses fenômenos são chamados de estruturais e para compreendê-los é preciso inseri-los no longa duração. Então, esses fenômenos, eles marcam a transformação do modo de agir, do modo de pensar e também da própria história. Bom, pessoal, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e não esquece de deixar aí o like generoso para fortalecer o nosso cantinho e até a próxima.